Olá a todos, eu sou André Costa e o programa Em Direção ao Sucesso de hoje, transmitido pela TV Vincere e todas as suas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que tem o patrocínio do Grupo Vincere e do Instituto Vincere. Antes de iniciar esse programa, eu queria pedir a vocês, nós fizemos um link muito simples para que muitas pessoas nos perguntavam como acessar a plataforma de streaming da TV. Então, se resumiu num link simples, tvvincereaovivo.com. Esse link você pode colocar em qualquer navegador, no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu computador, qualquer navegador. Você vai direto para a plataforma de streaming. E no YouTube também, além da transmissão simultânea, aquele que não puder assistir, vai lá depois no canal do YouTube, que vai ficar salvo. O nosso canal no YouTube é TV Vincere. Eu queria pedir para que você possa contribuir conosco. Nós estamos passando conteúdo, conhecimento para vocês de forma voluntária. Esse é um desejo, é algo que nós gostamos de fazer. Mas vá no nosso canal do YouTube e se inscreva, TV Vincere, se inscreva, ative o sininho, assista a programação. Se você gostou, dê um like. Nós precisamos do seu apoio para que a TV Vincere cada vez mais chegue aonde nós queremos e desejamos que ela chegue. E nós vamos tratar hoje sobre liderança. E a liderança é algo... Já me perguntaram algumas vezes, vou começar dessa maneira, se a liderança, você nasce com o espírito de ser líder, isso já é algo inato, ou se você pode se tornar um líder. E de uma forma simples, é óbvio que cada um de nós temos talentos diferentes. Se nós temos talento para ser um líder, nascemos com esse talento, naturalmente você conseguirá ser um líder. Não vou dizer com menos esforço, porque o esforço ele tem que ser contínuo, mas você terá um pouco mais de facilidade, de domínio. Mas quem também não nasceu, é possível sim se tornar um líder, porque na vida tudo são técnicas que nós temos que aprender, até porque um líder, tão somente um líder, se ele for querer liderar pelo aquele talento que ele nasceu de ser líder, mas se ele não estudar, se ele não seguir à risca todo um processo de liderança, ele acaba se tornando um líder ultrapassado. Então o segredo está no conhecimento, está no conhecimento. E nós somos líderes a todo momento. E nós já falamos uma vez que a maior dificuldade de um líder é liderar a si próprio. Termos o controle. Porque o líder, nós já falamos e não vamos repetir nesse programa sobre atribuições de um líder, mas o equilíbrio emocional é fundamental. Ninguém quer ser liderado por alguém que é grosseiro, que é destemperado, vamos dizer assim. O líder, ele tem que ser um espelho daquela pessoa que o liderado tem vontade de ser. E você, liderado, olhe o seu líder como um espelho, como uma referência.
não queira o lugar dele, mas você pode desejar sim ser como ele. Lógico que nunca será igual porque somos únicos, mas você pode desejar sim e se espelhar naquele líder de sucesso. Por isso que nós sempre orientamos que, além de leituras técnicas, nós possamos ler biografias de líderes de sucesso. Como é que eu vou decidir em qual líder eu vou me espelhar se eu não o conheço? Então é fundamental o conhecimento, é fundamental a leitura de líderes que alcançaram o sucesso. E eu queria entrar numa questão sobre iniciativa. Entenda, o líder, o nome já diz, ele tem que estar à frente. Mas para a pessoa estar à frente tem que ter iniciativa. E olha, gente, a iniciativa, ela é algo que vem de dentro de nós. Porque o líder, não é por ele ser líder que ele vive um mar de rosas. Ao contrário, ele sofre muita pressão. E, muitas vezes, já conversando com vários líderes, eu hoje estou numa posição de líder, sou presidente do Grupo Vincere, mas nós nos deparamos com situações que fogem do nosso controle. E o que fazer com aquilo que foge do nosso controle? Primeiro, nós não podemos nos desesperar. Porque lembrando, desde o primeiro programa, nós falamos, nós somos seres espirituais em uma massa material. Então nós temos um intelecto, temos um espírito. E esse espírito está diretamente ligado a um Criador, que é Deus, ou como você chama. E tem coisas, aquilo que não cabe a nós, que foge do nosso controle, nós temos dois caminhos. O líder para identificar essa situação. Se é algo que foge do controle dele por uma circunstância de conhecimento, de experiência, e aí ele tem que ter a humildade, porque todo líder tem sua equipe, todo líder tem seus liderados estratégicos e todo líder tem seu grupo que está no mesmo nível de outras empresas, de outras situações, mesmo de outros ramos, que eu diria que é o que nós chamamos do grupo de mastermind. Então ele tem que ter essa humildade de entender se a limitação está nele ou é algo que foge ao controle humano. Como nós tivemos agora recente a pandemia. A pandemia não era impossível ter o controle humano. Então, isso nós chamamos de questões que nós temos que crer. Temos que ter fé. O líder, ele tem que acreditar naquilo que ele não vê. Porque existe na literatura até um livro que eu acho interessante que tem você a sua parte e Deus a dele. Então aquilo que foge do controle nosso como líder, nós temos que crer no intangível, que uma força superior, porque nós somos espirituais, virá com a solução. Mas para isso nós temos que saber como acessar essa força superior. Lembre do nosso subconsciente. A como acessar primeiro o subconsciente. Porque é lá que estão as maiores
e as verdadeiras respostas para aquilo e para as questões que nós nos deparamos e são intangíveis. Acessando o seu subconsciente, eu acessando o meu subconsciente, eu estarei conectado com a minha parte espiritual. E naturalmente essa parte espiritual, ela vai se conectar com o Criador Supremo. E ali sim, é uma mente, é o Criador. Ele tem solução para tudo. E ele vai te trazer a resposta que você precisa. Mas você tem que estar atento. E tem que acreditar. Não tem que temer. Não tenha medo. Líder, não tenha medo. A iniciativa é aquilo assim, ó, você se põe à frente. Vamos imaginar uma guerra. Você é o general, se põe à frente do seu batalhão. A primeira bala é sua. Não importa, tenha coragem. E creia que não virá nenhuma bala em sua direção. E certamente não virá. E você se tornará um líder, além de um líder eficaz, com soluções únicas, você se tornará uma referência. Porque quando se deparou com uma situação difícil, você se antecipou, tomou iniciativa, se colocou à frente. Você disse para a sua tropa, diga, tropa, segura um pouquinho aqui que eu vou na frente, mas eu vou achar essa solução para nós. E se você tem o capitão, se você tem os seus líderes estratégicos dentro da sua hierarquia, eles vão logo ali, próximo de você. Lembrem que tem uma figura, uma ilustração, vou ver se a gente consegue colocar nesse programa para ilustrar bem. Vários pássaros voando, quando eles estão em migração de um local para o outro. Eles voam em forma de V, assim. E na frente vai o líder, abrindo o caminho, e todos eles vêm alinhados, um atrás do outro, assim, fazendo um V. Quem pega a maior pressão ali na frente, atmosférica, no caso, do vento, das intempéries, é o líder. Mas ele tem outros líderes preparados. E no momento certo, quando ele já está com várias penas caídas, e ele não consegue, ele tem a humildade de dizer, vem cá, meu liderado, meu homem de confiança, meu líder aqui, me substitui. E sabe para onde ele vai, gente? Ele vai para o último da fila e bota outro na frente. Então, liderar é trabalhar em equipe, é ter humildade, é saber que nós não fazemos nada só. O Grupo Vincere, há mais de 30 anos, tem eu diria até esse orgulho de valorização das pessoas que estão conosco. A TV Vincere agora, que é o projeto mais novo nesse segundo semestre, também. E só é possível estar aqui falando com você porque aqui, ao meu redor, por trás dessas câmeras, tem equipe competente. E que eu queria reconhecer e parabenizá-los. Porque senão, o que adiantaria? Eu nada poderia fazer, não chegaria até você. Então o programa Em Direção ao Sucesso tem que faturar agora. Nós vamos para o comercial, mas é rápido. Nós temos que faturar. E você, se quiser aumentar o seu faturamento, venha para a TV Vincere também. Vamos para o intervalo comercial e voltamos rapidamente.
você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada, mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Programa Em Direção ao Sucesso volta do intervalo comercial. Nós já faturamos. E como está você, empresário, empreendedor, profissional liberal? Aqui na TV Vincere, eu vou dizer para vocês algumas coisinhas que são coisas fundamentais. Eu chamo de coisinhas, mas são estratégicas. Primeiro, nós temos uma TV que leva conteúdo de qualidade. Tudo é feito com carinho, com qualidade, as imagens, a produção, tudo. Sabe, vou contar aqui uma coisa para vocês. Nós temos que eu não chamo, é parceiro, está aqui, nesse momento, na gravação. Ele me passa mensagem às 6 da manhã, 5:30 da manhã. Eu digo, rapaz... E eu olho, às vezes, no meu celular quando eu vejo. E respondo. Isso é você aceitar, é você entender que aquela pessoa que está com você, se ele está às 5 da manhã, trabalhando, e se ele me envia uma mensagem, eu tenho que respeitar e considerar. Não é porque eu sou líder, presidente do grupo, que eu vou dizer não. Quando for... Não, gente. Vamos valorizar as pessoas. E dentro desse programa, eu queria tratar ainda alguns tópicos, como a questão que você, para ser líder, nós vamos declarar hoje uma guerra contra a procrastinação, ou seja, contra o adiamento das nossas tarefas. O líder não pode deixar para amanhã aquilo que ele tem que fazer hoje. Ele não pode deixar para de tarde o que ele tem que fazer pela manhã. Então, agora, nesse programa, nós estamos declarando uma guerra contra a procrastinação. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, que eu estou gravando aqui para vocês. Agora estava previsto de eu gravar uma entrevista pelo outro programa, Equilíbrio Nacional, que são os dois programas que eu apresento somente porque nós temos grandes profissionais apresentando os demais. E houve um problema com o entrevistado. Ele remarcou para tarde. E o que eu vou fazer? Se eu tinha o meu planejamento hoje para gravar, eu inverti, estou gravando Em Direção ao Sucesso. Então é isso, guerra contra a procrastinação. Nós temos que produzir, gente. Não podemos deixar para amanhã. Já falamos sobre o tempo, que ninguém controla o tempo. Nós não temos poder sobre o tempo. Nós temos poder sobre nós de estabelecer prioridades dentro do tempo que nós temos disponível. Primeiro, você tem que entender
as prioridades. O que é prioritário, o que é urgente, o que não é urgente. Andrew Carnegie, perguntaram para ele se ele podia responder em menos de um minuto o que uma pessoa, para alcançar o sucesso, deveria fazer de forma diária. Isso eu faço todo dia. Nós temos o nosso planejamento semanal, mensal, anual. Mas ele disse assim: antes de você deitar, pegue. Hoje nós usamos até o celular, que é onde eu estou com os tópicos, que eu não gosto tanto, estou me adaptando agora. Por quê? Porque nós temos que ter cautela que ao pegar um celular, nós temos que ter controle de não divagar, ir para uma rede social, ir para uma situação, porque isso aqui é um computador. Então ele disse, antes de dormir, estabeleça 6 atividades para o dia seguinte e cumpra, faça e comece pela mais difícil. Então é isso que você tem que fazer. Nós falamos sobre a iniciativa. Nós temos que criar hábito. A iniciativa, ela tem que estar no nosso subconsciente, plantado no nosso subconsciente. É a única maneira de nós sermos proativos e estarmos sempre à frente. Mas como tornar um hábito? Através da repetição. O primeiro dia é mais difícil, o segundo é mais difícil, o primeiro mês, o segundo mês, mas você não pode parar até que isso desça da sua mente consciente para a sua mente consciente e torne um hábito de você ser proativo e tomar iniciativa. Então, o hábito de termos a iniciativa, isso é fundamental. Nós não podemos ficar parados no problema. Nós temos que focar na solução. E para focar na solução, nós temos que ter iniciativa, frieza, equilíbrio emocional. Porque nós estamos vendo um bloco de pedra aqui na nossa frente. E muitos de nós ficam dando cabeçada na pedra. Não seria melhor dar a volta e pensar como eu vou quebrar aquela pedra aos pedaços, aos pouquinhos? Então, é muito melhor que você contorne aquela pedra grande, aquele obstáculo, mas enquanto isso você vai analisando como eu vou quebrá-la, como eu vou me preparar para enfrentar aquele obstáculo maior. E como eu já falei, nós temos que sempre começar pelo maior, sempre pela atividade mais complexa. É lógico que nós não podemos começar pela impossível, senão nós não vamos sair do lugar. Isso é gradativo. Como eu falei atrás, que Andrew Carnegie diz, estabelecer 6 atividades para você fazer. À noite, você, dentro do teu planejamento, anota as 6 atividades que você vai fazer no dia seguinte. Não precisa ser muita. Porque se você tomar ou fizer 3, 4, 5 atividades bem feitas, tenha certeza que você chegará onde você quer chegar. Porque hoje a sociedade impõe um ritmo alucinante que torna as pessoas meros robôs. Eles não têm tempo de pensar. E nós viemos ao mundo para pensar. Nós, seres humanos, somos a única espécie que temos a capacidade de pensar. E aí não vamos usar?
Os animais agem por instinto. E nós? O pior é que muitos seres humanos agem por instinto. Mas nós temos que pensar, nós temos que refletir. E ainda sobre a iniciativa, que é algo fundamental, nós temos que estimular, nós líderes, você que é líder, estimular a iniciativa a toda a equipe. Temos um formulário aqui na empresa, no grupo, sobre questão de reunião. Reuniões, elas têm que ser produtivas. Mas para que elas sejam produtivas, os participantes têm que estar preparados. Então nós temos um formulário onde ele aponta o problema, onde ele identifica o real problema, onde ele identifica as possíveis soluções e qual a solução que ele adotaria. Então, quando chega na reunião, se for 1, 2, 3, 4, cada um está com o seu formulário preenchido. E fica muito mais prático. E vocês sabem o que a estatística fala sobre isso? Voltando, isso é iniciativa, estimular a iniciativa da equipe. E permitir que elas façam. Nós erramos. Por que eles não podem errar? Se errar, vamos estar juntos para corrigir. Agora, sendo feito dessa maneira, porque tantas reuniões eu já fui chamado, que chega a cansar. Hoje eu não mais me dirijo a outras empresas, outros negócios, outras situações, se não for algo muito bem estratégico e planejado. Porque já passei reuniões de 2, 3, 4, 5, o dia inteiro em reunião e no final não se resolveu nada. Porque as pessoas foram para a reunião despreparadas. Culpa delas? Não, culpa do líder. A responsabilidade é nossa. Lembrem que as decisões normalmente são dos líderes, em seus vários níveis. Estou falando só do presidente, é o líder do setor A, do setor B, do departamento C, é o líder de vendas, é o líder de produção, é o líder administrativo. A decisão quem tomou foi você. Então o resultado dela, a responsabilidade é sua. Se a sua equipe não assimilou, caberia você ter passado de uma maneira clara. E se a equipe não estivesse preparada, ou você a treinava, ou você mesmo tomaria a decisão, se tivesse capacitado para isso. Então vamos estimular a iniciativa da nossa equipe. Com esse processozinho que gente, vocês viram que a vida é simples? Esse processo, esse formulário, ele reduz em 70% o número de reuniões em uma empresa. Porque, naturalmente, esse formulário, ele obriga a equipe, no momento que está fazendo, a pensar. Ele vai pensar na solução, porque ele tem que apresentar na reunião a opinião dele e a solução que ele implementaria. E aí, pasmem, 70% chegam à solução correta sem que seja necessário fazer uma reunião com o superior maior. Então, o que isso faz?
Isso otimiza o tempo do líder e da equipe. Porque o líder, a cada nível que ele vai, ele tem que pensar estrategicamente. Ele não pode estar pensando no micro, ele tem que estar pensando no macro. E às vezes as coisas são tão pequenas, mas as pessoas têm medo de decidir. E aqui também nós vamos declarar guerra contra o medo. Contra a procrastinação e contra o medo. Você, se sentir capaz e entende isso com responsabilidade, que pode decidir, decida. E assuma a responsabilidade sobre a sua decisão. Se porventura alguma coisa acontecer, você vai ao líder e conversa com ele. Olha, eu fiz toda essa análise, isso aqui, mas aqui não está indo. E com a experiência de líder, e se ele não tiver, ele vai buscar. Essa é a nossa obrigação de líder. Nós vamos contornar a situação e resolver, sem críticas. Porque o medo da tomada de decisão pela equipe é o medo da crítica que ele pode receber se não der certo. E aí, desde novinho, criança, todos nós somos limitados. As pessoas limitam os nossos talentos, inconscientemente, desde a escola, porque a criatividade é o segredo para o sucesso. E às vezes tem uma criança ali que a professora está dando aula no padrão normal, mas ele está um pouco desfocado, divagando, mas ele está com a mente criando uma situação. E a primeira reação da professora ou de um pai é chamar a atenção, repreender. Não seria melhor dizer: meu filho, me conte o que você estava pensando? Sabe? Eu vou dizer para vocês, muitas soluções em questões da empresa eu tive através das minhas filhas, que vinha na mente delas uma situação e eu pegava, porque elas estão de fora, elas estão com a mente também mais limpa. E eu digo, essa conversa, essa ideia pode ser, tem a ver com aquela questão que eu estou enfrentando na empresa. Então nunca corte ou pode, ou limite, ou subestime alguém que esteja, de repente, num momento, como eu falei, em sala de aula, mas pode ser em casa, ele está num cantinho, isolado, não quer vir para o meio, mas a mente dele está borbulhando. Deixa ele. Ele está fazendo, ele está no mundinho dele. E aquele mundo dele é maravilhoso. Se eu pudesse voltar atrás e alguém que me orientasse para quando eu tivesse aquelas ideias que pareciam malucas quando eu era menino, alguém para me incentivar a implementar, esse é o papel do líder. E a liderança, para nós encerrarmos esse programa, você é líder desde a sua casa. Então saiba liderar a sua família. É diferente, mas não tanto. Porque em tudo tem que ter o amor, tem que ter a paciência, tem que ter a forma de pensar, de analisar. Se o seu filho está ali, não chegue reclamando. Vá lá. Veja se você pode ajudá-lo. Quem sabe você vai ser surpreendido
com algo extraordinário que ele vai dizer a você. Então, vamos estimular a iniciativa. O programa Em Direção ao Sucesso de hoje termina e nós vamos continuar o próximo programa ainda falando um pouquinho sobre liderança, em tese sobre liderança, mas um pouquinho diferente. Eu te aguardo no próximo programa.